Uma caixa de madeira de 2 kg move-se numa superfície horizontal com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Então tá aqui, ó, desenhar a caixinha de 2 kg com velocidade de 10 metros por segundo, tá? E com outra caixa de massa 3 kg. Tá aqui a 3 kg, que estava parada, passando a mover-se juntas, unidas por um encaixe. Então depois elas vão se mover juntas, unidas. Primeira coisa, mover-se juntas, unidas. Qual é a característica? Essa é a característica. Qual é a colisão que possui essa característica? Você que assistiu a aula gravada, você que tentou fazer as questões, você vai lembrar, você vai saber. Característica. Qual é a colisão? Colisão elástica, parcialmente elástica ou inelástica? A Clara já respondeu, ó. Muito bem. Inelástica. Colisão inelástica. Professor, o que é isso? Colisão inelástica? É um tipo de colisão em que não há elasticidade. Não bate e volta, não bate, enfim. Elas saem grudadas, unidas, certo? Colisão inelástica. Colisão inelástica tem essa característica. É muito importante, gente, você, primeira coisa, quando você for ler a questão, muito bem, Lorena, perde energia. Quando você for ler a questão, você identificar qual tipo de colisão é. Porque dependendo do tipo de colisão, você usa uma fórmula, usa outra de energia. Você pode falar, por exemplo, assim, ó, energia cinética antes do sistema igual a energia cinética depois. É diferente, porque perde energia. Então você não poderia fazer conservação de energia. Agora, conservação de quantidade de movimento, sim. A conservação da quantidade de movimento, ela ocorre, ela acontece em todos os casos, em todos. Seja nesse, mesmo perdendo energia, a quantidade de movimento se conserva. Olha que interessante. Ela se conserva porque o sistema é isolado, certo? É sistema, aquele sistema. E por isso que ela se conserva dos dois corpos envolvidos. Não há um terceiro envolvido aqui, tá? Não tem força externa atuando neles. Somente trocas de forças internas entre eles. Por isso que eu posso utilizar. Então, ó, de novo, só lembrando, essa fórmula aqui você pode utilizar em todos os casos de colisões, nos três, tá? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, tá bom? Para esse caso em especial, que é o caso mais simples, que é a colisão inelástica, que é quando eles saem grudados, unidos após a colisão, com a mesma velocidade, como se fosse um corpo só. Quando um carro, por exemplo, vem, bate no outro e sai arrastando o outro, então esse choque é chamado de inelástico. Então você utiliza só essa fórmula aqui e já resolve a questão. É muito fácil. 3 linhas, acabou. Certo? Vamos aprender isso primeiro então. Vamos fazer? Quantidade de movimento. Não é o produto da massa pela velocidade? Então você vai pegar a massa do primeiro, 2 vezes 10 da velocidade, mais a do segundo. Do segundo nem precisava pôr, né? Que a velocidade é zero, ó. Isso aqui dá zero. Então aqui vai dar 20 do lado esquerdo, ok? Do lado direito. Pronto, claro, muito bem. Coloca aí, participa aí, isso aí, eu gosto disso. Muito bem. Eu usei exatamente isso, 3 linhas. Pior que é 3 linhas mesmo, não uso mais não. E 3 linhas enrolando ainda, né? A quantidade de movimento depois vai ser 2 mais 3, ou seja, massa vezes velocidade. Certo? Aqui deu 5V, portanto, V igual a 4 metros por segundo. Na verdade, até 2 linhas dá para fazer, né? Mas ficou 3 linhas aí. Pronto. Tem a formulazinha também. Pronto, acabou. Letra C é a resposta, ó. Olha que simples, olha que fácil, olha que tranquilo. Colisão inelástica. Basta apenas fazer a conservação da quantidade de movimento, certo? A energia cinética, ela não se conserva. Quer ver? Vamos até fazer isso agora. Ó, vamos encontrar a energia cinética antes
A inicial, né? Energia cinética depois, que seria a final. A final é depois do choque, tá bom? A antes vai ser massa do primeiro, velocidade do primeiro, ao quadrado dividido por 2. Mais massa do segundo, velocidade do segundo, dividido por 2. Eu nem precisava ter posto isso, né? Mas eu pus de propósito para você não esquecer que tem que colocar somando os dois. Dessa aqui dá zero, ó. Zero ao quadrado, zero. Vezes qualquer coisa, zero. Claro, a energia cinética dessa caixa grande não tem no começo, é zero. Então vai ficar 100, né? Pode ele 2, ó. Vai ficar 10 ao quadrado, que dá 100. 100 joules é a energia cinética do conjunto no começo, tá? Agora, do conjunto no final, os dois têm a mesma velocidade. Então, é como se fosse uma caixa só de massa 3 mais 2, cuja velocidade é 4. Fica 4 ao quadrado dividido por 2, né? mv quadrado sobre 2, movimento. Então, fica 16 dividido por 2, 8, vezes 5, 40. Caramba, diminuiu foi muito, hein? Perdeu mais da metade, perdeu 60% de energia, ok? Se perguntasse quando perdeu de energia, perdeu 60 joules, ó. Perdeu 60%. Tá bom? Então você vê que por conta dessa colisão aqui, desse choque, eles perdem energia, tá? Sempre, sempre. Na colisão inelástica sempre perde energia. Na elástica, não. Na elástica sempre vai conservar energia. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula ao vivo, na terça-feira, no caso, que a gente vai responder a questão 25. Porque a 25, gente, é mais demorada. Eu vou demorar uma meia hora nela, a aula toda praticamente, para fazer a 25, depois dessa aqui, ó. Que a colisão elástica envolve outras coisas. Peguei uma questão bem trabalhosa, bem grande, muitas contas, muitos passos. Mas eu vou deixar então para fazer bonitinha só ela, tranquilamente, assim, tirando as dúvidas, na outra aula. Hoje a gente vai fazer só de colisão inelástica e de conservação de quantidade de movimento, tá? Dúvidas nessa? Hashtag partiu? Beleza. Então vamos para a outra. A outra selecionada na sequência aqui, que é melhor de se fazer, já que é o mesmo assunto, é a 38, tá? Um veículo tipo X, veículo tipo X, aquele vermelhinho lá embaixo, ó. Tá aqui, esse aqui. Cuja massa é de 1.200 quilogramas, colide com um veículo tipo Y, que é esse amarelinho, cuja massa é de 1.300 quilogramas. Então, o amarelinho é mais pesado. Um pouquinho, né? Mais massivo, não é isso? Beleza. A colisão acontece em um ângulo reto. Deixa eu colocar ali então, que aqui forma 90 graus, ó. Aqui é um cruzamento, né? Perpendicular. Beleza. Ângulo reto. Quando ambos atravessam um cruzamento durante uma tempestade de neve. Tempestade de neve, ou seja, não tem atrito, né? Beleza. Então eles vão bater ali e vai perguntar para onde que eles vão. É isso. A velocidade dos veículos ao entrarem nesse cruzamento é de 144 quilômetros por hora e 90 quilômetros por hora, respectivamente. Do vermelho e do amarelo, do X e do Y. Despreze a força de atrito e admita que os veículos se mantenham unidos. Opa, como é, professor? Como é que é? Admita que os veículos se mantenham unidos um ao outro após a colisão. Que colisão é essa? Qual a classificação dessa colisão, minha gente? Fala para mim aí. Choque inelástico, muito bem. Inelástico. Choque inelástico, colisão inelástica, tá? Vou colocar aqui embaixo. Pronto.
Choque inelástico, colisão inelástica. Perfeito. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória dos veículos depois da colisão, com base nas informações e na figura acima. Beleza, depois que eles baterem aqui, ó, cada um tem uma certa velocidade, tem uma certa massa, eles vão bater, eles vão ir certinho para o meio, para o ponto C, ou vai mais para cá um pouquinho para o ponto B, ou mais para lá um pouquinho para o ponto D, ou vai para o ponto A, ou vai para o ponto E. Para onde que eles vão? Ixi, professor, não tem nem ideia. O que que você acha? Pro D, Yuri? Como é que você sabe que é pro D? Como é que você sabe, Clara? Como é que você fez essa conta? Se é que fez conta, enfim, como é que você pensou? Alguém pensou de uma forma aí? Fala para mim, deixa eu ver. Deixa eu ouvir. Foi na intuição? Como assim? Ó, o Yuri falou porque a velocidade do vermelho é maior. Tá. Yuri, mas se o amarelo fosse um caminhão bitrem, entendeu? Mesmo com velocidade menor, o amarelo, um caminhão grandão, estivesse andando a 40 km por hora, e o vermelho com 120 km por hora, mesmo assim o vermelho ia arrastar o caminhão pro D aqui? Ia? Sei não, hein? Será? Não sei não. Acho que não. A Clara falou que o X tem mais energia cinética. É uma coisa a se considerar, claro. Muito bem. Você pensou nisso aí, é uma coisa a se considerar. Mas na verdade, não é isso que manda para ver quem vai ganhar essa disputa, quem vai arrastar mais para um lado ou mais para o outro. Sabe o que que é? Quantidade de movimento. É o quê? Muito bem. É a quantidade de movimento. Aí, Yuri, aí você está certo. Quando a gente fizer uma conta e a gente encontrar a quantidade de movimento do X, ela é maior do que a do vermelho. Embora, do que a do amarelo, né? Embora o vermelho tenha massa menor, mas como ele tem uma velocidade maior, você multiplicando esses dois, vai dar um número maior do que o do amarelo, multiplicando. Bom, vamos ter que fazer essa conta. Então quer dizer que ele arrasta mais o amarelo do que o amarelo arrasta ele. Tipo assim, né? Aí daria a letra D. Mas tem uma maneira de se provar também, não só por essa análise que nós fizemos, tá? Que nós pensamos. Eu quero fazer ela na íntegra, bonitinho, para você entender certinho, para depois fazer a próxima questão. Então vamos aqui. O QX, em primeiro lugar, do carro X, do carro vermelho, é igual a massa pela velocidade dele, que eu estou chamando de Vx, tá? É uma fórmula vetorial. Eu quero agora descobrir o valor do QX, então vai ficar assim, ó, 1.200 vezes 1.200 quilogramas vezes 144 quilômetros por hora. Aqui não precisa transformar, porque vão sair nas mesmas unidades, o QX e o QY, é só para comparar, tá? Não precisa transformar para quilômetro por hora. E não precisaria, quando você conserva a quantidade de movimento também, não precisa transformar, já falei disso, né? Se as duas estiverem na mesma unidade, você pode deixar assim. Você ganha tempo com isso. Então vamos ver quanto é que dá isso aqui. 1.200 vezes 144. 172.800. Qual a unidade? Escreve tudo que está aí. Quilograma, quilômetro por hora. Muito bem. Agora, do QY. Eu vou escrever de preto porque de amarelo vai ficar muito ruim, tá? De amarelo vai ficar muito ruim. Então eu vou escrever de preto. Bom, o QY, portanto, vai ser a massa dele, que é 1.300. Beleza, fez a conta já para mim. Obrigado aí. Quilogramas vezes 90 quilômetros por hora da velocidade. E isso dá 117.000 quilogramas quilômetro por hora, tá? Muito bem. Então quer dizer que o QX ele é maior
do que o QY, professor. Muito bem. Ó, o QX, gente, aponta na mesma direção do VX. Essa fórmula é vetorial. Portanto, já que o VX é para a direita, horizontalmente aqui, ó, eixo X, né? Então quer dizer que o QX também é para a direita, e é bem assim, ó, QX. Esse aqui é o QX. O QY, por sua vez, ele vai apontar para onde, professor? Para onde aponta o VY. É uma fórmula vetorial, tem a mesma direção e o mesmo sentido de VY. O VY aponta nesse sentido aqui, ó, tá vendo? O VY. Então, o QY, que é o Q inicial do carro amarelo, apontará naquela direção ali que eu estou fazendo, ó, para cima. QY. Beleza? Se que fosse igual, eles iriam para. Ah, sim. Claro, muito bem. Se a gente tivesse feito aqui, ó, essas contas, o QX igual a QY, eles iriam exatamente para o meio, para o ponto C. Muito bem, muito bem. Nesse caso não vai para o C, vai inclinar mais para onde? Para a direita aqui do C ou para a esquerda do C? Para o sentido horário ou anti-horário, né? Vai ser o horário, vai ser para o D, não é? Vai inclinar mais para a direita, para o horário, porque é maior, não vai estar retinho assim, 45 graus. Vai estar mais deitado um pouco aqui, ó. Né não? Por isso que eu estou fazendo isso aqui, ó, esse vetor. Então, eu estou fazendo esse vetor aqui, e aqui eu vou fazer uma pontilhada, tá aqui, e tá aqui. Tá perfeitamente reta essa pontilhada não, mas tá bom. Na pontinha ali. E aqui vai ficar o vetor, esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor que antes. Ou seja, a quantidade de movimento antes do sistema é a soma do QX com do QY. E aí, gente, voltando a essa questão aqui anterior, o que antes não é igual ao que depois do sistema? Em todos os casos, a gente pode considerar isso aqui e duplicar, porque aqui vai ser um sistema isolado, não é? Então, o que antes igual ao que depois, deixa eu diminuir isso aqui, está muito grande. E esse aqui também. Pronto. Então, quer dizer que esse que antes aqui, que é o azul que a gente encontrou, vai ser igual ao que depois. Então, o que que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V, ó. Vou escrever aqui. Aqui você já identificou, né? Tudo que eu estou fazendo aqui você já entendeu, com certeza. Mas só para complementar. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é o depois. Então, esse aqui é roxo. Pronto. E esses aqui são iguais. Esse é igual a esse. Ó, igual. O que acontece? O Q vetor do sistema antes é igual ao Q vetor do sistema depois. Já que o vetor antes, tipo, uma pessoa puxando para cá, outra pessoa puxando para cá, para onde que iria tal pessoa? Iria para cá. Então, esse é o Q do sistema antes. Então, o Q do sistema depois é a mesma coisa, aponta naquela direção, naquele sentido, roxinho. E o roxinho é a pergunta da questão. O roxinho nos fornecerá para onde eles irão, que vai ser, no caso, para o ponto D. Aqui, ó. Certo? É o que depois. Entendido isso? Massa, né? Vou só escrever mais uma coisa. O que antes, a fórmula vetorial do que, né? O que do sistema. O que antes do sistema é a soma. É a soma do que x com QY. QX é o vermelho. Pronto.
Então, eu somei vetorialmente o QX com QY, certo? Então, deu esse vetor azul. Aí, esse vetor azul é igual ao vetor roxo. O roxo seria o depois, então aponta para o mesmo sentido. Então, inicialmente, somando as duas quantidades de movimento, deu azul. E depois, então, dá a mesma coisa, que é o roxo. Então, eles vão um corpo só, né, para aquele sentido roxo. Pronto, é isso. Dúvidas? Portanto, letra D. Letra D é a resposta, o gabarito. Entendível? Não foi fácil assim, mas foi entendível, isso que é importante. Beleza, beleza. Compre- Agora eu quero ver se vocês entenderam. Vamos um passo além, sempre um passo além, né? Até chegar à Lua, até chegar às estrelas. Próxima questão. Próxima questão eu vou deixar vocês fazerem. Essa questão aqui, ó. Já que vocês entenderam a questão anterior, vamos ver se vocês conseguem fazer essa. Essa aqui é um pouquinho além, mas é praticamente a mesma coisa, né? Vamos ler, aí eu vou deixar vocês fazerem em 2 minutinhos, a gente corrige em seguida, tá bom? Um míssil movendo-se horizontalmente no sentido positivo do eixo X. Como é que é o negócio aí? O míssil está se movendo no sentido positivo do eixo X. Então quer dizer que, deixa eu desenhar um míssil aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um míssil assim, ó. Assim, assim, assim e assim. Ixi, pronto. Ficou até mais ou menos. E aí ele tá nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido positivo do eixo X. É, tem até a letra F. Qual a alternativa correta? A, B, C, D, E ou F? Caramba, hein? Gente, vocês lembram aqui, quantidade de movimento. Ó, quantidade de movimento não é o produto da massa pela velocidade, que é uma fórmula vetorial. Se ele está andando com essa velocidade para o eixo X, tá aqui roxinha, então se a velocidade está apontando para aquele sentido, para aquela direção, a quantidade de movimento também aponta. Ou seja, a quantidade de movimento inicial, ou seja, antes do sistema, é justamente esse vetor roxo aqui, ó. Certo? É para onde aponta a velocidade, tá? Ele explode em dois fragmentos de massas iguais. Ah, então ele explode em dois fragmentos de massa igual. Então ele parte bem no meio, certo? Imediatamente após a explosão, um dos fragmentos é lançado verticalmente ao longo do eixo Y. Calma aí, então. Um dos fragmentos lançado verticalmente ao longo do eixo Y. Então, vou colocar ele mais para baixo aqui, ó. Colocar ele aqui mais para baixo. Aqui tá bom. Aí ele se parte em dois. Vamos partir ele em dois. Uma parte dele, eu não sei para onde que vai, que seria essa parte aqui da frente, mas a de trás, eu sei para onde que ela vai. A de trás ela vai para cima, no sentido positivo do eixo Y. Aqui, ó, nessa direção. Esse aqui seria a quantidade de movimento da primeira peça, certo? Da primeira peça. Da segunda peça, como assim? Assim, ó. Como assim? Ele parte em dois. Ele pode ir um para cada lado. Para direita, para esquerda, para baixo, para cima, para o lado, para o outro, não sei. Aí ele deu informação, ó. Uma parte que explodiu foi para cima. Aí vai perguntar, e a outra parte foi para onde? Continuou para frente reto, desceu, foi só para baixo, foi para cá um pouquinho, foi para lá um pouquinho, foi para essa inclinação, foi para onde? Qual a alternativa correta dentre o segundo pedaço, para onde que ele vai? É isso, entendeu? É isso, acabou. Vou deixar vocês fazerem. Deixar vocês fazerem essa. A dica que eu te dou é o quê? A dica que eu te dou: conservação da quantidade de movimento. O que antes igual que depois.
Lembrando que isso é vetor. Então, se você somar os dois vetores de um, tem que dar igual do outro. Ou seja, do antes tem que ser igual ao depois. O que você já tem, que é para cá. Então, do depois tem que ser o mesmo do antes. Aí você pensa, para onde que esse aqui teria que estar para somar com o do primeiro aqui, para dar o mesmo valor do inicial? É tipo assim, sacou? Bom, façam aí. 2 minutinhos a gente corrige. Vamos aqui então, vamos responder. Ó, o que você tem que pensar é o seguinte: a quantidade de movimento antes é igual a depois, é um vetor. Se o que antes está para cá, o que antes, ó, vou duplicar, então quer dizer que o que depois, aí eu vou só apagar aqui o antes, a palavra antes, vou escrever depois. O depois vai apontar para ali também. O depois é de quem? Depois do sistema, tá? É sempre do sistema. Vou até escrever sistema aqui, ó. Sistema e aqui sistema. Antes e depois são iguais. Vermelhinho. São iguais. Ó, iguais. Que antes igual que depois, tá? Ok. Então quer dizer que somando esses dois aqui, esses dois vetores, que eu não sei qual que é esse vetor aqui, só sei que eu somando com esse outro Q1, tem que dar um vetor para a direita, porque depois tem que ser para a direita. Começa por aí, certo? De novo, eu tenho que somar esse Q1 verde com o Q2 azul, que eu não sei se é para a direita, se é para baixo, enfim. Mas só sei que eu tenho que somar os dois e tem que dar um para a direita. Pergunto, esses dois aqui, até o que eu só sei do primeiro, o Q1 que foi para cima. O Q1 para cima, tem algum componente para a direita? Tem não, né? Só tem para cima. Beleza, muito bem. Mas no final tem que ser para a direita. Então, ó, começando a falar. Esse aqui tem que ter uma componente para a direita. Uma componente para a direita. Certo? Eu vou até fazer de pontilhado, porque é uma componente. Então, peraí. Ó, agora sim, ó. Pontilhado. Pronto. Tem que ter uma componente para a direita. Certo? Vamos lá. No final tem que ser só para a direita, só para a direita. Não pode ser nem para cima nem para baixo, porque no começo não tinha nem para cima e nem para baixo. Se esse aqui é para cima e não pode ter nem para cima nem para baixo, o que que você conclui que o segundo tem que ter? Para cancelar esse para cima, porque não pode ter para cima e nem para baixo. Só pode ter para a direita no final. E aí? Muito bem. Tem que ter um componente para baixo aqui, ó, nesse cara. Acabei de encontrar as duas componentes desse primeiro, desse um, que eu vou colocar agora de azul. Se você não entendeu, depois eu volto, não tem problema. Mas, ó, essa aqui, esse vetor azul que eu estou desenhando, é o vetor Q, ou seja, da segunda parte que quebrou. Ele tem que apontar para cá. Resposta, letra F. Quem acertou aí, ó, quem falou letra F acertou. Se você somar o Q1 mais o Q2, esses dois vetores, vai resultar nesse vetor Q depois sistema. Entendeu? Vamos fazer isso, inclusive, para ver se dá certo. A gente pensou em componentes, ou seja, se a gente somar todas as componentes de todos, esse verde cancela com verde, só sobra o roxo. Então estaria certo. Mas vamos pegar então o Q1 mais o Q2. Ó, para a gente finalizar. E falta 1 minuto para a aula, vai dar certinho, ó, para acabar. Eu vou pegar o Q1, vou copiar ele, vou colocá-lo aqui. Tá aqui o Q1. Agora vou colocar o Q2. Vou copiar, duplicar. Vou colocar aqui. Vou diminuir um pouquinho, está muito grande. Agora está muito pequeno. Estou fazendo adequadamente, eu não sou bobo, né? Q2. Tá vendo que somando Q1 com Q2, deu justamente, ó, primeiro, eu comecei aqui o Q1,
Deixa eu pôr de roxo. Comecei aqui, somar o vetor Q1 e depois somei o vetor Q2. Aí termino bem nesse triângulo aqui, ó. Certo? Bom, então aponta para onde terminou. Lembra como é que soma vetores? É só isso. Apontei. Olha, deu justamente esse vetor Q aqui, é o Q depois do sistema. Tá vendo? Então o Q do sistema depois deu o Q1 mais o Q2. Q do sistema depois deu igual a soma do Q1, que é o verde, soma vetorial do verde mais o do azul. Entendível, minha gente? E aí nós fizemos essa conta não, essa figura, né? Ficou assim, ó. Tá bom? Só para comprovar, porque a gente já tinha entendido que o Q2 estava para cá por conta das análises que fizemos anteriormente. Mas é isso. Qualquer coisa, assista de novo, volta aí na gravação da aula que eu vou postar, certo? Volta aí, você assiste de novo na íntegra essa questão, ó, que você entende essas componentes que eu falei, enfim, tudo isso aí. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!